O Jornal do Meio-Dia está de volta e depois de várias reivindicações, o governo do estado deve convocar 178 policiais penais aprovados no concurso do sistema penitenciário, que foi realizado lá em 2016. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, Amaury Neves. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camille. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. Presidente, a novela está se encaminhando para o final, mas ainda tem alguns capítulos, né? Porque ainda não foram convocados os aprovados. Ainda não, Lúcio. O concurso expira no ano que vem, em junho do ano que vem. E a gente gostaria muito que fosse chamado todos que estão na lista de classificados, que chega aproximadamente aí 700 a 800 classificados. Mas nós tivemos um prenúncio que está dentro de um processo, de uma ação que o sindicato propôs, e lá o juiz deu a liminar, e nesse prenúncio está apenas 178 aguardando a expectativa para ser chamados. O governo fez esse anúncio ali no processo, mas ainda não se encerrou o processo, é apenas uma expectativa, tá, Lúcia? Presidente, agora como fica então essa situação? Porque sabemos que o número de vagas é muito superior até a essa determinação judicial, né? Cerca de 800 hoje em dia, de falta de efetivo, isso sobrecarrega os que estão aí na ativa. Como que o sindicato vai agir agora nessa ação? Porque houve essa conciliação, então meio termo, no entanto o Estado sinalizou que vai convocar menos ainda, né? O que será feito daqui para frente? Nós damos graças a Deus de ter pessoas ainda com integridade, pessoas com sensatez, como o Dr. Bruno, que colocou ali, juiz da causa, colocou em sua liminar ali um chamamento de 492. Se chamasse esses 492, não seria suficiente para suprir a nossa necessidade de efetivo. Mas entendemos que é um processo, ele precisa se esgotar, chegar até a sua fase final. Foi feita uma audiência de conciliação, nessa audiência de conciliação não houve um desfecho, abriu prazo para que as partes possam responder e ainda vai ter uma próxima audiência de conciliação. Aí nessa audiência de conciliação a gente vai ter provavelmente uma questão mais definitiva a respeito dessa questão de efetiva. Agora, esses 178 que poderão ser chamados, né, porque não tem ainda a decisão final, isso representa menos da metade do que esses 492 que poderiam ser chamados pelo governo do Estado. E aí, diante disso, como é que fica o sistema penitenciário? Caótico. Cada vez mais precário. Fica não, continua, não é? Continua, só tem uma continuidade, é verdade. Porque não adianta nada fazer investimento em estruturas se não tem investimento em pessoas. São as pessoas que vão mover a máquina. Se não valorizar as pessoas, se não colocar pessoas para demandar ali aquelas atribuições, aqueles encargos ali, não vai ter como você ter um bom funcionamento da máquina. Então, nós temos aqui unidades, por exemplo, como a unidade Crialdi, do Agamenon. Lá nós temos, você chega lá, Várzea Grande, lá no próximo ali ao Capão, você chega ali, você vê ali na parte operacional, tá? Na parte operacional você encontra de 4 a 6 servidores fazendo operacional, por uma população de aproximadamente 1.100 presos. Então, operacional é quem cuida dos detentos. Exatamente, quem faz todo o serviço ali de extração, de condução, de escolta e por aí vai. Então é muito pouco. Você vai por outras unidades e você encontra... Quase 200 presos para cada servidor. Por plantão. E o ideal seria de quanto, presidente? Pelo CNPCP, a média teria que ser de 5 por 1. Nossa, está muito longe. E é uma instituição que não é nem estadual, é federal. Cuida de políticas criminais de modo geral, né, da União. E lá a estatística que ele fala é de 5 por 1. Aí, quando o Estado faz essa estatística, ele tenta englobar todo o efetivo num total. Só que se você pegar o efetivo no total e fatiar, você vai encontrar pessoas afastadas, você vai encontrar pessoas de férias, você vai encontrar unidades administrativas. Hoje nós temos várias unidades administrativas que são necessárias, não estamos descartando a hipótese delas, são importantes, mas ela acaba levando uma série de efetivo para lá. E aí, na área fim mesmo, acaba faltando. Então, o Estado faz essa totalização de um todo, e não é para ser de um todo, é para ser de quem realmente está fazendo a sua função lá na área fim de forma efetiva.
Quem está lá? Quantos estão lá? Quantos presos são? Aí fazer a matemática e ver a proporção. Agora, presidente, o senhor acredita que existe essa tendência, né, esse comportamento do Estado em querer protelar o chamamento para talvez expirar o concurso, teria que fazer outro e com isso, claro, né, representa mais gasto para o governo ali na folha de pagamento, mais servidores. No entanto, a necessidade é evidente. Mas o senhor acredita que o Estado falha muito, está omisso, está protelando esse processo para no final não efetivar essas pessoas? Nós acreditamos, pela resposta que ele já deu no processo, existe uma vontade de chamar. Mas ele deveria entender que o chamamento não poderia ser só esse, deveria ser mais que isso. A gente entende que ele tem um plano estratégico de fazer toda uma organização das suas finanças, mas entenda que é um meio de trabalho que a sociedade não vive sem ele. Se o sistema penitenciário parar, se ele se tornar, como o senhor falou, cada vez mais caótico, quem vai sofrer com isso? É um barril de pólvora. É um barril de pólvoras. Quem vai sofrer com isso? Vai ser a sociedade. Quer dizer, convoca 178 servidores, né? Vai convocar, né? Enquanto isso, as facções criminosas fazem a festa. É um dado dentro interessante, é um dado que o próprio governo já falou. São aproximadamente 30 mil faccionados em Mato Grosso. Você pega aí a população hoje, a população carcerária de aproximadamente 11.500. Aí você pega a quantidade de pessoas monitoradas, que chega a aproximadamente 6.500. Que são os tornozelados? Os tornozelados. Nós vamos para um total de 18 mil. Se já chegamos em 30 mil faccionados, significa que quantos aqui foram, se fosse somar todos esses... E não tem profissional para fiscalizar os tornozelados. Aí o senhor chegou, exatamente, só não tem efetivo para fazer o serviço, para fiscalizar, e aí como é que você vai propiciar segurança para a sociedade? Nós fazemos o nosso melhor. A resolução 31 de 2022 da União, do Ministério da Justiça, fala que essa atribuição dos tornozelados é nossa, é dos policiais penais, e nós queremos fazer ela da melhor forma possível. Só que como que você vai fazer sem condições de trabalho, sem efetivo? Impossível. Difícil. Presidente, vamos esperar que melhore essa situação, né? Vamos aguardar. Esperança. A gente sempre tem esperança. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada. Estamos à disposição.